Gravação iniciada, presidente. Muito obrigada. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da manhã do dia 28 de abril de 2021. Estão presentes os conselheiros Marcelo Costa, Marco Antônio Marinho Nunes, na ordem, Marco Antônio Marinho Nunes, Marcelo Costa Marques de Oliveira, José Adão Vitorino de Moraes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Semiramis de Oliveira Duro e eu, Lisiane Angelotti Meira. Inicialmente, eu gostaria de informar que nós temos a ausência do conselheiro Ari Vendramini, ausência justificada, e, portanto, tirar de pauta os itens 246, 249 a 257 e 260. Houve dispensa do patrono do item 260. Bom, nós vamos iniciar retomando no item, né, com a ordem de ontem. Então, nós voltamos um pouquinho e vamos julgar agora o item 193, cuja recorrente é culpa, representação e participação limitada, de relatoria do doutor Salvador. Doutor Salvador, por favor. Bom dia, meus amigos, tudo bem? Bom, vamos lá iniciar mais uma jornada, né? Conseguiram abrir a Cooper? Sim. Esse aqui é um caso que eu entendo simples. É um auto de infração e uma auditoria de diferença. Então, a fiscalização detectou assim, olha, você, contribuinte, informou base de cálculo e tributo devido no seu DACOM, de PIS e COFINS, mas você informou da CTF zerada. Então, por favor, me explica por que está zerada, se você pagou, então, num parcelamento, me apresenta a documentação, nível contábil, enfim. O contribuinte não atendeu a fiscalização e respondeu que ele não tinha estrutura para atender e entregar os documentos, tá? Outra intimação foi feita também nos mesmos moldes e, de novo, a resposta foi que não havia como a empresa se preparar, porque era uma empresa de grande porte e não tinha como ela atender a fiscalização. Bom, então foi feito o auto de infração, constituindo a diferença. Se ele declarou que tinha 100 no DACOM e 0 na DCTF, o fiscal foi lá e fez a lavratura do auto de infração de 100. Tudo bem? Posso ir para o voto? Sim, por favor. Então, conforme o relatório, a auditoria foi pautada na análise de documentos fiscais, como DIPJ, DACOM e DCTF. A fiscalização detectou a apuração de PIS e COFINS no DACOM para o período fiscalizado, mas verificou que a DCTF do período foi zerada. Com isso, então, ele iniciou a fiscalização. Conforme folha 158, a recorrente não apresentou tais documentos, afirmando dificuldade para localizar as planilhas de demonstração e os arquivos contábeis, enfim. Deixa eu ir mais para frente, porque isso aí eu já expliquei, né? Com isso, então, a fiscalização encerrou o procedimento fiscal, conforme o termo de verificação, lavrando a auto de infração para constituir a diferença encontrada. Repite-se, as diferenças encontradas, em verdade, são apurações de PIS/COFINS informadas pelo próprio contribuinte no DACOM, em comparação com a DCTF zerada. Então, coloquei aqui, ele fala que a ofensa no seu recurso, ele defende uma nulidade, porque ele acha que houve uma ofensa à legítima defesa, e o contraditório, porque não deu oportunidade para ele se defender na fiscalização. Eu rechaço esta argumentação, eu digo que o procedimento de fiscalização é fiscalizatório, né? Ele não tem contraditório, não tem lide. O contraditório ele só surge após o auto de infração e quando franqueando a possibilidade de apresentar ali a impugnação. Inclusive temos a súmula 46, dizendo que se o fisco já tem todas as informações, nem abrir procedimento de fiscalização ele precisa, ele já pode elaborar auto de infração direto, né? Então, eu entendo que não há nulidade nenhuma, e ele também reclama dos termos de início, termos de prorrogação e termos de encerramento, fala que não tem nos autos. Tudo isso está nos autos, eu digo aqui no meu voto, tem as folhas aqui, ó, folha 152, 154, 155, 162, 362, enfim, termos de encerramento, termos de prorrogação de prazo, tá, de fiscalização. Então, não vejo nulidade. Deixa eu ver para onde eu vou aqui. Estou na última página. Em sede de recurso, a contribuinte afirma que não conseguiu atender a fiscalização porque o prazo concedido para tanto foi exíguo e arbitrário. Entretanto, como já mencionado, cada termo de intimação fiscal, que foram vários, concedeu o prazo de 20 dias úteis, o que não configura prazo exíguo. É certo que o DACOM não constitui crédito tributário, mas é demonstrativo onde são prestadas as informações
sobre a composição da base de cálculo do PIS e da COFINS, informando as receitas, deduções, créditos da não cumulatividade e demais ajustes necessários para a apuração do montante devido. Valor esses que será declarado na DCTF, isso sim que constitui o crédito. Como a DCTF estava zerada nos meses de outubro de 2006 até março de 2007, a fiscalização solicitou os livros contábeis para verificar a diferença, não encontrou. Então, como não foi apresentada, justamente porque o DACOM não é instrumento que constitui, foi necessária a lavratura do presente ato de infração. Então, eu nego o provimento ao recurso. Muito obrigado, Salvador. Podemos passar a votação? Proposta é negar provimento. Doutor Marco Antônio? Acompanhe, relator. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanhe. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanhe. Obrigada. Doutora Semiramis? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão do item 193 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Encerramos o julgamento do item 193 e passamos a 194, também de relatoria do doutor Salvador. Doutor Salvador, quando estiver pronto, pode começar. 194, fitoterapia, né? Isso. Bom, fitoterapia, esse aqui é um caso de PIS e COFINS monofásico. A fiscalização, ela detectou que é um grupo econômico, né, o grupo Embeleze. Então, a fitoterapia é a indústria. A fiscalização até utilizou, foi na lei do IPI, usar o critério de interdependência para poder fazer a interligação entre as empresas, mas tem vários documentos nos autos, tem até um fluxograma demonstrando que tanto a fitoterapia quanto as empresas atacadistas, aqui mencionadas, são todas do mesmo grupo econômico, porque elas são têm o mesmo controlador, né? Então, elas são interligadas. A lei societária já resolveria esse problema, dizendo que elas são do mesmo grupo econômico, tá? Então, o que aconteceu aqui? Tem uma indústria, que é a fitoterapia, que fabrica cosméticos, e remete, né, vende os produtos para os atacadistas interligados do mesmo grupo econômico. A fiscalização detectou, aqui é um argumento de, mais ou menos como um VTM, né, no IPI, mas ela sobre o argumento de que isso seria um planejamento tributário abusivo e que havia preços subfaturados nas operações com os atacadistas, ele desconsiderou esses preços e aplicou um preço de venda do atacadista na indústria. Então, ele falou assim, olha, o preço da indústria, que tem PIS/COFINS, ele está subfaturado, e isso foi subfaturado apenas porque o atacadista, para transferir o lucro para o atacadista, né, onde a operação realmente será a valor de mercado, e lá não haverá tributação nenhuma de PIS/COFINS, porque o PIS/COFINS de cosmético é monofásico. Então, eu vou pegar esse preço do atacadista e trazer para a indústria e lavrar o auto de infração. Então, ele usa os argumentos de planejamento tributário abusivo e de subfaturamento. Ele afirma textualmente, e a DRJ também afirma em vários momentos, que não há fraude, dolo e simulação. Não há. As empresas existem, elas têm substância econômica, elas têm contabilidade própria, elas têm funcionário próprio, estão, às vezes, até em estados diferentes. Tá? Ela detectou também que em vários momentos, no ano, que ano que é aqui? Ano de 2013, né? No ano de 2013, da receita bruta total da Biota, né, que é a empresa que ela passou a denominar de Biota, que é a fitoterapia, ela vendeu 95%, por aí, 98% para as empresas do grupo. E o resto percentual, 2% ou 5%, não me lembro agora, foi para atacadistas não é parte interligada, partes não do grupos. Aí ele falou o seguinte, olha, para empresas do grupo você vendeu o mesmo produto, porque você usa o mesmo código e a mesma denominação, por 50 centavos. Quando você, estou dando um exemplo aqui, tá, fictício. Quando você foi vender para esse atacadista que não é do grupo, você vendeu por R$2. Ou seja, está evidente que o seu preço está subfaturado. Sem falar que é fraude, tá? Para mim, subfaturamento seria fraude. Bom, então nós temos aqui utilização de critérios do VTM, né, do IPI, para falar de interdependência, enfim, e para poder fazer esse auto de inflação pegando os valores do atacadista para trazer para o valor da indústria, né? Então, aqui no começo, né, conforme a verificação fiscal, eu percebo que há essa inspiração no IPI, inclusive tem um auto de infração IPI a paralelo. Veja aqui, ó, são 4 atacadistas
está aqui nesse trecho copiado. Bel Norte, Doar Beleza, Estim e Luz Bela. Paralelamente, o mesmo agente fiscal ele fez uma auto de infração de IPI, mas ele não lavrou auto de infração para todas as atacadistas, só para duas. Eu não sei por quê, porque o auto não está comigo. Talvez ele tenha percebido que em alguns casos o VTM foi aplicado corretamente. Bom, em síntese, a explicação é essa, de planejamento tributário abusivo. Ele criou as empresas desnecessariamente, esses atacadistas foram colocados desnecessariamente, porque ele poderia vender diretamente para o consumidor, sem precisar desse atacadista intermediário. Inclusive, ele traz aqui alguns argumentos assim, olha, o atacadista, quando ele vende para o seu cliente, às vezes ele vende sem ter a mercadoria em estoque, ou ele vende e a nota de compra da indústria foi um dia depois, ou no mesmo dia. Então, isso já demonstra que esse atacadista é desnecessário, a indústria poderia vender direto para este adquirente final lá, né, sem o intermediário. Ela pergunta também por que da diferença, né? Falou assim, você vendeu para atacadistas interligados por 50 centavos esse produto. E quando você vendeu para um não interligado, você vendeu por R$2. Por quê? A fiscalização falou, o contribuinte falou assim, olha, quando eu vendo para empresas do mesmo grupo, eu consigo deslocar vários custos da indústria para o atacadista. Então, custos de administração de vendas, custos de administração de inadimplência, publicidade e marketing, todos esses custos eu não tenho mais, fica com o atacadista interligado. Por isso que eu consigo vender para ele por um preço menor, tá? A fiscalização ela foi verificar as informações das empresas, tá, dos atacadistas, e verificou sim que ela tinha um percentual de marketing e propaganda, e que a Embeleze, né, a fitoterapia tinha um valor bem pequenininho de publicidade e marketing. Eu posso ir para o voto? Sim, por favor. Bom, eu estou aqui na página... Que página que é essa? Bom, no início do voto. No início do voto. Então, convém destacar alguns pontos, tá? A fiscalização se pautou na analisação do IPI para a definição de empresas interdependentes, utilizando o mesmo discurso e elementos probatórios para lavrar um auto de infração de IPI com base nas normas de VTM. Mesmo não havendo esse regramento para PIS e COFINS monofásico, aplicou o mesmo racional no presente auto de infração. É incontroverso que a recorrente à indústria e as atacadistas pertencem ao mesmo grupo econômico. Isso nem é contestado, tá? Não há provas, nem mesmo acusação, muito pelo contrário, né, de que as operações praticadas pelas atacadistas interdependentes são fraudulentas ou simuladas. A fiscalização textualmente disse que elas têm substância econômica, tá? A acusação fiscal é de planejamento tributário abusivo, levado a efeito tão somente para subfaturar e reduzir as bases de cálculo de PIS e COFINS, submetidas à incidência concentrada. Destaque-se mais uma vez que não há controvérsia sobre a ilicitude ou presença de fraude ou negócios jurídicos praticados com atacadistas do mesmo grupo. A própria BRJ reconhece que não há acusação de fraude ou simulação, mas apenas redução dos preços de modo incompatível com o mercado no bojo de um planejamento tributário abusivo. A fiscalização foi mais incisiva e expressamente assentou a existência econômica das pessoas atacadistas, com sede, local de armazenamento, declarações fiscais. Inclusive, ela tirou foto pelo Google Maps, que tem um espaço de armazém, né, enfim. A própria DRJ, aqui onde eu estou, declarações fiscais, movimentação econômica e contabilidade própria. Apesar disso, contraditoriamente, sustentou que as empresas não existem de fato e que foram criadas em razão de um planejamento tributário abusivo para subfaturar bases de cálculo de contribuição. Diante dessa acusação de que atacadistas foram interpostas pela indústria apenas para economizar PIS e COFINS, decorrente do planejamento tributário abusivo, cabe indagar qual a base jurídica para esse critério. Afinal, o que é planejamento tributário abusivo? Porque quando eu penso em planejamento tributário abusivo, eu estou vendo simulação e fraude. E já vou explicar por quê. Existem duas figuras de abuso no nosso ordenamento, né? Tem abuso de forma, que não há uma previsão expressa sobre isso, mas seria mais ou menos você utilizar fraudulentamente de uma forma para esconder uma forma verdadeira que você estaria praticando para obter um outro resultado tributário. Tá? Abuso de forma jurídica, abuso de forma também pode ser entendido como um uso de uma forma inusual ou não comum para praticar uma mesma operação, porque a incidência ela exige uma forma jurídica específica. Vou citar um exemplo antigo aqui da época do Marcelo, o IVC, Imposto de Vendas e Consignações. Ele incidia sobre um contrato de compra e venda. Se você praticasse qualquer outro tipo de forma jurídica diferente de compra e venda, você escapava da tributação.
E aí pode argumentar abuso de forma quando você utiliza uma forma não comum, não usual, apenas para desviar a ocorrência dessa forma, mas atingir o mesmo resultado econômico. Na Alemanha tem isso, né? Você pode desconsiderar essa forma inusual e aplicar a forma jurídica verdadeira, quer dizer, a desejada pelo fisco, como se ela tivesse sido praticada exatamente. Isso no Brasil não pode, porque isso significa analogia, e o artigo 108 do CTN veda a analogia. Uma outra forma de abuso que nós temos no ordenamento é o abuso do direito. Você tem um direito, e ao exercê-lo, você excede o que se espera de alguém, de acordo com costumes, de acordo com boa-fé, o exercício desse direito. De acordo com o Código Civil, artigo 187, isso é um ato ilícito. Mas como que eu vou pegar um abuso do direito, de acordo com os bons costumes, para fins tributários, se o tributário é baseado na legalidade? Né? O que seria bom costume para fins tributários? O que o fisco espera de um planejamento que excede a boa-fé do contribuinte, do fisco, na expectativa de uma arrecadação possível? Então, veja, não tem como aplicar muito bem esse abuso do direito para fins tributários. Né? Então, eu entendo que abuso do direito para fins tributários seria você, ao exercer o seu planejamento tributário, ao exercer o seu direito de se planejar e economizar tributos, você abusa cometendo formas ilícitas de planejamento para esconder a real atividade, com operações que não têm substância econômica, que não têm propósito negocial, que não existem, né, que estão ali só no papel. Né? Então, ali haveria uma fraude e uma simulação. Então, aqui, digo eu, após as indagações, né, não há uma definição sobre o que seja planejamento tributário abusivo. A meu ver, a única conclusão que se pode chegar sobre este instituto é que planejamento tributário abusivo, na verdade, não é planejamento, mas sim uma evasão fiscal, praticada por instrumentos fraudulentos ou simulados de modo a ocultar, postergar ou diminuir o recolhimento do tributo. É possível argumentar, que aqui é uma ideia do Marco Aurélio Greco, né? É possível argumentar que comete abuso do direito de realizar planejamento tributário aquele contribuinte que, em que tese dentro da lei, licitamente, reduz a base de cálculo, a base tributária definida em lei, diminuindo a tributação, mesmo com uma manifestação grande de capacidade contributiva. Com isso, em razão da existência dessa capacidade contributiva, sob o aspecto positivo, né, em homenagem à solidariedade, ao princípio da solidariedade, o planejamento tributário deve ser desconsiderado. Isso ganhou um pouco de repercussão, essa ideia, principalmente em alguns autos de infração que vieram aqui para o CARF, mais na primeira sessão, né, imposto de renda, mas eu discordo desse entendimento. Tá? Em alguns momentos, a fiscalização parece adotar esse entendimento, ao sustentar que mesmo a atacadista interdependente apresentando receita bruta muito superior à indústria, então, ou seja, tem uma capacidade contributiva alta, declarou e recolheu um montante inferior de PIS/COFINS, quando comparado com os tributos devidos e recolhidos, um montante inferior de PIS/COFINS, quando comparado com os tributos da indústria. Então, a indústria tem um montante alto, tem um montante de PIS/COFINS recolhido e tem uma receita bruta menor. E o atacadista tem uma receita bruta alta e um PIS/COFINS menor. Né? E ele entendeu que isso era contraditório. A indignação da fiscalização pela receita bruta das atacadistas ser superior à da indústria e ainda se ter débitos inferiores à indústria também encontra explicação na sistemática tributária eleita pelo legislador em concentrar o PIS e COFINS na indústria, pelo regime monofásico, assim como o IPI é restrito ao ciclo industrial. No entanto, para o IPI, então assim, se a PIS/COFINS está concentrada na indústria, é óbvio que a base de cálculo de PIS/COFINS no atacadista será menor, né? Então, para o IPI existe um método de equalização para esse problema, conhecido como valor tributário mínimo. Ou seja, nas vendas de cosméticos pelos atacadistas, não há PIS/COFINS. Por isso, a tributação é menor do que na indústria, em que pese o faturamento superior. A lei definiu assim. Então, não discordo que a tributação dos impostos e das contribuições tem como justificação a capacidade contributiva. Mas para ser contribuinte de qualquer tributo, isso não basta, pois depende de uma definição legal dos contornos da incidência para a tributação. Para uma capacidade contributiva ser tributada, é preciso haver uma definição legal da hipótese de incidência. Assim, resta a pergunta: planejamento tributário abusivo é simulação? Creio que sim. Pois se abusa do direito de planejar os negócios de modo a reduzir a carga tributária de modo fraudulento. Assim, será ato simulado ou ilícito porque o contribuinte abusa do direito de realizar o planejamento cometendo uma fraude. Entretanto, essa nem é a acusação fiscal, visto que a fiscalização expressamente discorre sobre a substância econômica dos atacadistas, totalmente ativas, operacionais
com faturamento, emissão de notas fiscais, declarações fiscais e contabilidade. Então, o que se pode concluir é que a situação do caso concreto guarda muita similaridade com as regras de interdependência e valor tributário mínimo para fins de IPI, ou seja, não são operações ilícitas, mas para fins de IPI, ou preços de transferência do imposto sobre a renda, são normas que buscam neutralizar os efeitos de um planejamento tributário. Então, quando eu tenho partes relacionadas, não importa o valor da operação ou o valor da receita, do pagamento do produto que você está emitindo para uma filial, para uma matriz no exterior. A lei fala assim, ó, você está vendendo por 100, mas para fins tributários eu vou considerar que é o preço médio no mercado atacadista, que vai ser, por exemplo, 130. Então, o ITI vai ser submetido a 130. Não está falando que é uma fraude, não está falando que é um ilícito. É apenas uma norma antilesiva para equalizar preços entre partes ligadas com preços de mercado, fazer uma equalização, tá? Então, eu já expliquei aqui, né, trata-se de regras antilisivas, as quais não desconstituem o negócio jurídico, já que não são simulação ou fraude, mas apenas desconsideram o valor da operação entre partes relacionadas para aplicar uma base de cálculo de acordo com parâmetros legais, justamente para neutralizar o planejamento tributário e evitar as transferências de lucros para estabelecimentos onde não haverá tributação ou haverá uma tributação reduzida. Essa norma antilesiva não tem para PIS/COFINS. Não tem, tá? E foi essa transferência de lucros o mote da fiscalização. Esse fenômeno foi o que a fiscalização identificou no caso concreto, ao afirmar no fim do TVF que a industrial Biota, que é a recorrente, realizou esse planejamento tributário para transferir para seus atacadistas do grupo Embeleze a quase totalidade da margem de lucro que deveria compor o preço do produto na indústria. Então, como eu já disse, esse regramento para IPI existe, que é o VTM, mas para PIS e COFINS não existe, tá? Então, foi uma opção do legislador de fazer o PIS e COFINS monofásico para concentrar na indústria por questões de fiscalização, por questões que a indústria de cosméticos tem muito vendedor, pessoa física, né? Aquele porta a porta, como tem na Avon, como tem na Natura, e então tudo, inclusive no ICMS, já é tudo recolhido na própria indústria para evitar problemas com esse pessoa física vendedor. Então, é uma opção legislativa de arrecadação, praticabilidade, tá? E para PIS e COFINS não há essa regra antilesiva, e eu não poderia aplicar por analogia a lei do IPI para PIS e COFINS, tá? Isso, para mim, ofenderia o artigo 108 do CTN. Então, referido ao raciocínio da fiscalização, se mostra discricionário diante da inexistência de dispositivo legal que trata do assunto para PIS e COFINS monofásico. Assim, qual a razão de a fiscalização ter utilizado como base de cálculo os preços dos atacadistas, desprezando os preços da indústria? Por que não utilizou o preço médio no mercado atacadista da praça do remetente? Ou ainda, por que não utilizou um critério de margem de lucro entre partes relacionadas como há nos preços de transferências? Ou por que não utilizou uma estimativa de custos de lucro normal? Por quê? Porque não existe critério definido em lei. Então ele poderia usar qualquer um, ao arbítrio dele, né? Ofendendo aí então a legalidade e a segurança jurídica do contribuinte. Então, nenhum desses critérios poderiam ser utilizados no caso concreto, porque não há base legal para tanto. Também não se aplica a ideia de subfaturamento, ou de arbitramento, desculpa, do artigo 148. Dispositivo nem mencionado e utilizado pela fiscalização. Isso porque esse arbitramento apenas tem seu lugar quando não existir documentação ou não merecerem fé os documentos apresentados. De novo, tem aqui uma ideia de fraude, né? Sonegação. Então, a fiscalização utiliza discricionariamente um critério para apurar base de cálculo, sem qualquer fundamento legal ou probatório, adotando uma forma de apuração inspirada no VTM para aplicar para o PIS/COFINS monofásico e aplicar um preço de mercado para os preços praticados entre partes relacionadas. Também por isso não é possível argumentar que os preços praticados entre a recorrente e os atacadistas do mesmo grupo são subfaturados. A meu ver, subfaturamento é você declarar um preço X, mas na verdade você recebeu por fora X mais 2, né? Então você declara que vendeu por 100, isso está legalizado, formalizado, mas você recebe 100 oficialmente e por fora você recebe mais 50. Isso para mim é subfaturamento, tá? O que não é o caso. Nem foi feita uma pesquisa, na verdade, do que realmente recebeu a indústria, tá? Então, ainda segundo a definição aqui eu cito o regulamento aduaneiro, que trata de subfaturamento, né? Então, nesse contexto, a fiscalização realizou uma investigação acerca da área ocupada pelos estabelecimentos dos atacadistas do grupo Embeleze e constatou que todas as atacadistas do grupo possuem, de uma forma ou de outra, ou porque é próprio ou porque é alugado, área de armazenagem para os produtos comercializados. Assim,
a fiscalização afirma que os atacadistas são operacionais e apresentam substância econômica. Bom, se as atacadistas existem e são operacionais, como então ter havido abuso ou subfaturamento, já que isso implica simulação e fraude? Para tentar suprir essa dúvida e ilustrar a transferência de parte da margem de lucros da indústria para atacadistas, a fiscalização sustentou que há substancial diferença na receita bruta oferida das atacadistas quando comparada com a receita bruta da recorrente. Então, ela intimou também os atacadistas para apresentar a escrituração contábil, apresentar as notas fiscais de venda, e ela constatou que os preços dos atacadistas são superiores aos preços dos atacadistas, obviamente, né, porque a margem de lucro está nos atacadistas. Então, ele fala aqui, né, ó, a receita bruta da Biota oscilou entre 91 milhões e 141 milhões entre 2010 e 2014. No ano de 2013, que é o ano que nós estamos em análise, foi 112 milhões de faturamento da Biota. No mesmo período, as 4 atacadistas juntas faturaram 150 mais 170, dá 320, né? Ou seja, no entanto, ao analisar os valores da receita bruta acima, tão somente fez a fiscalização só analisando a receita bruta, sem considerar os custos, despesas para aferir esse lucro, ou a margem de lucro, percebe-se a discrepância não é tão importante, visto que no ano de 2013 a receita bruta da recorrente foi de 112, enquanto as 4 atacadistas juntas foi 320. A fiscalização não esclareceu se essa receita bruta se refere às vendas por produtos fabricados pela recorrente, porque ela pode ter produtos de outros fabricantes, esses atacadistas, né? E também elas podem prestar serviços ou comercializar produtos submetidos a outro regime de tributação. Já que a atacadista tem base de cálculo de PIS/COFINS, ela recolhe PIS/COFINS, ela vende outros produtos que não estão no regime monofásico, certo? Então, essa receita bruta total aqui, ela é falha porque ela não exprime somente vendas do mesmo produto, tá? Do mesma indústria. Então, essa questão deveria ter sido respondida pela fiscalização. Vimos acima que a fiscalização argumentou que a receita bruta das atacadistas é superior à receita bruta da indústria. Porém, declarou e pagou um montante de PIS/COFINS muito superior. Já falei esse ponto. Pois bem, se as atacadistas recolheram alguma parcela de PIS/COFINS, como ressaltado no TVF, já comentei isso, né, significa que as atacadistas praticam outras operações ou vendem outras mercadorias que não estão sujeitas ao regime monofásico. Ademais, realizar essa conclusão, como fez a fiscalização, apenas pela receita bruta, gera um resultado distorcido, visto que não considera os custos e a margem de lucro de cada ramo de negócio. Intimada para justificar a diferença, a recorrente sustentou que todos os custos de propaganda e marketing, administração de venda, comissões e spread pelo risco de inadimplência foram transferidos para as atacadistas do grupo, o que foi confirmado pela fiscalização, como se vê abaixo. Aqui está o trecho, né? Assim, resta reconhecido que os custos foram transferidos para os atacadistas, o que justifica lá um valor maior de receita bruta, né? A fiscalização afirmou que esse planejamento tributário foi abusivo, arquitetado tão somente para economizar PIS e COFINS, visto que para esses produtos a tributação é concentrada na indústria. Com essa estratégia, a recorrente pôde transferir a quase totalidade da margem de lucro que deveria compor o preço da indústria quando os produtos foram comercializados para os atacadistas do grupo, em Beleze, que são essas 4 aí. No entanto, como dito acima, a fiscalização não apresentou nenhum estudo ou investigação sobre margem de lucro, mas tão somente sobre receita bruta. Ainda não há analisação do PIS/COFINS, norma antilisiva capaz de neutralizar transferências de lucros entre partes relacionadas. O que a recorrente praticou não é subfaturamento, mas sim preço inferior ao de mercado, justamente porque são partes relacionadas e porque houve transferência dos lucros comerciais e de marketing para os atacadistas do grupo. Não significa subfaturamento, porque isso seria um ilícito, tampouco planejamento tributário abusivo. Justamente para corrigir os preços entre partes relacionadas, eu já disse aqui, né, que a revisão do imposto de renda instituiu o preço de transferência e o IPI instituiu o VTM. Valores reduzidos entre partes relacionadas não significa subfaturamento, mas simplesmente praticar preços abaixo de mercado, porque as operações são entre partes relacionadas. E as razões para tanto são as mais diversas, como no caso concreto, já que as despesas de venda e administração de vendas ao mercado, publicidade e marketing, logística, controle e cobrança e risco de inadimplência, tudo isso foi transferido para o atacadista, retirando tais custos da indústria, fato explicado pela própria recorrente no procedimento fiscal e reconhecido pela autoridade administrativa.
A fiscalização sustenta que os preços unitários nas vendas da indústria para atacadistas, aqui é aquela comparação que ela fez, né? Quando ele vendeu para atacadistas que não são do grupo, o preço foi maior. No entanto, não há prova nos autos capaz de demonstrar que nas vendas para atacadistas que não sejam do grupo, tais custos de publicidade, logísticas e administração de vendas também foram transferidos para esses atacadistas não relacionados. Ao contrário, como transcrito no voto, pode-se inferir do TVF que as operações entre partes não relacionadas representam 3,5% do faturamento da recorrente. Por sua vez, a recorrente teve gastos com vendas de publicidade e marketing na monta de 0,04% da sua receita líquida, as quais podem muito ter sido incorridas para sustentar tais operações entre partes não relacionadas, sem considerar ainda os custos de logística e também de risco de inadimplência, né? O que ele spread. Como dito, a fiscalização não explora esse ponto, tampouco demonstra o que se deve demonstrar para constatar o subfaturamento, ou seja, a documentação apresentada no montante X, mas a constatação de que foi recebido 2x, né, sem X oficialmente e a outra parte por fora, né, extraoficialmente. A fiscalização também buscou demonstrar que as vendas realizadas pelos atacadistas ocorriam antes ou até mesmo no dia das aquisições junto à indústria, gerando até, então, ele vendia para o seu cliente, o atacadista vendia para o seu cliente, e no mesmo dia comprava o produto da indústria, né? E aí ele falou assim, bom, se acontecia isso no mesmo dia, ou às vezes ele vendia antes, né? Ele vendia para o seu cliente antes e depois ele comprava do seu fornecedor, a indústria, significa que esse atacadista era desnecessário. Também discordo desse ponto. Que ele vem e fala isso, né? Que essa colocação desse atacadista no meio era desnecessário. Então, essa atacadista ela não se comportaria como uma sociedade verdadeira, apenas como uma sociedade de fato, apenas no papel, né? Ela não se comportaria como uma sociedade de fato, economicamente subsistindo. O que ela contradiz o que ela já disse antes, né? A fiscalização acaba por ser contraditória com as afirmações que fez no próprio TVF, pois a despeito de afirmar que não são sociedades de fato, ou seja, que não tem substância econômica, querendo dizer que apenas existem no papel, afirmou que todas elas emitem notas fiscais, possuem substância econômica, têm funcionários, espaços de armazenamento de estoque, contabilidade própria e informam todas as obrigações contábeis e fiscais no SPED. Tudo isso revela que as atacadistas são operacionais e existentes de fato. Estranhamente, em nenhum momento a fiscalização faz acusação de omissão de receitas por dolo, fraude ou simulação. Ao contrário, afirma que elas não são simuladas. Também não aplicou responsabilidade tributária do 135, né, dos administradores, e também não aplicou a multa qualificada de 150%. Ademais, as operações triangulares são mais do que comum no comércio. A circulação de mercadorias é sempre jurídica, não importando quantas circulações físicas existem. Assim, nem sempre o número de movimentações físicas corresponde ao número de circulações jurídicas, até porque se apresentam como concepções distintas. Então, por exemplo, os clientes são das atacadistas e não da indústria. Como reconhecido pela própria fiscalização, todo o esforço de vendas são das atacadistas e não da indústria. Para provar que as atacadistas não existem ou que as operações são da indústria, mas fraudulentamente declaradas como se fossem da atacadista, apenas para economizar PIS/COFINS, a fiscalização deveria trazer elementos capazes de demonstrar que o esforço de vendas foi da indústria e a fiscalização admitiu que foi da atacadista. Deveria ter a existência de algum pedido, ou algum e-mail, algum orçamento feito do adquirente, lá, o consumidor, diretamente para a indústria. E que a indústria colocou, para enganar o fisco, essa atacadista apenas para emitir a nota fiscal no papel. Nada disso tem nos autos. Intimada para se explicar, a recorrente informou que a operação é conhecida como cross-docking e tem como finalidade principal estabelecer um sistema de distribuição no qual a mercadoria é direcionada diretamente do fabricante para entrega ao cliente ou consumidor. É mais do que comum, como eu já disse, operações triangulares, em que o vendedor de uma mercadoria não tem o produto, vendendo-a a seu cliente antes de a ter em seu estoque, ou mesmo vendendo para seu cliente de forma concomitante à compra feita no seu fornecedor. Para se vender um produto não é preciso ter no estoque, nenhuma legislação exige isso. O cliente era atacadista, o esforço de vendas foi da atacadista, repita-se, não há prova ao sentido contrário. Aliás, a atividade comercial é justamente isso. O comerciante é um agente intermediário que especula no mercado com os produtos da indústria para levá-los até o consumidor. O industrial não tem nenhuma relação jurídica nos negócios praticados com esses consumidores. Quem tem são os atacadistas.
Quando o atacadista vende um produto para o seu consumidor e não tem esse produto, ele emite uma nota fiscal de venda ao seu cliente, pode entrar em contato com o seu fornecedor, no caso a indústria, que emitirá uma outra nota fiscal de venda contra essa atacadista. Nessa situação negocial, o atacadista solicita que a entrega seja realizada diretamente para o destinatário, sem passar pelo atacadista. Fisicamente, ou seja, circulação física é diferente de circulação jurídica. Nesse exemplo, temos então uma circulação física apenas, porque vai da indústria direto para o consumidor, mas 2 circulações jurídicas, porque na verdade há 2 operações de venda. Nada de estranho, anormal ou ilegal. Então, diante de todo exposto, o que se constata é que a fiscalização buscou neutralizar os efeitos de um planejamento tributário legítimo, denominando-o de planejamento tributário abusivo e operações subfaturadas, mas sem nenhuma comprovação, nem mesmo argumentou nesse sentido, de que houve dolo, fraude ou simulação. Para neutralizar o planejamento tributário por interpretação e pura discricionalidade, buscou inspiração em regras antilisivas como o VTN para o IPI, as quais não desconstituem o negócio jurídico, mas apenas neutralizam, utilizam uma base de cálculo de acordo com parâmetros legais, buscando um preço de mercado quando as operações foram praticadas entre partes relacionadas. Então, como visto, esse regramento se presta ao IPI, enquanto a presente atuação fiscal de PIS e COFINS submetida ao regime monofásico. Para PIS e COFINS monofásico, não há regra utilisiva como há para o IPI. Por isso, não é possível utilizar preços do atacadista para aplicar na indústria, sob acusação de planejamento tributário abusivo e subfaturamento de preços, sem acusação nem provas de fraude, dolo ou simulação. Então, ocorrência do recurso voluntário para dar provimento. Muito obrigada, Salvador. Voto muito bem feito, com muita base, aí, inclusive, teórica. Eu tenho algumas discordâncias, mas são conceituais. Eu vou apontar aqui, Eu acho que realmente no nosso sistema jurídico, é isso que o doutor Salvador apontou, nós temos muita dificuldade para tratar com planejamento tributário abusivo. Nós não temos uma definição, que deveria ter sido pela MP 66, nós precisaríamos regulamentar o parágrafo único do artigo 116 do CTN. Isso não foi feito, então nós ficamos muito no escuro nessa matéria, e ao mesmo tempo nós vivemos esse dilema, O que é o planejamento tributário abusivo se nós não temos parâmetros? Por outro lado, nós sofremos uma pressão, inclusive nacional, com uma preocupação num planejamento tributário elisivo, e aí eu discordo um pouco do doutor Salvador. Eu acho que se tem evasão e fraude, eu não preciso nem falar em planejamento tributário abusivo, eu vou direto na ilegalidade. Foi isso que eu disse, se é evasão, não é nem planejamento. Não é nem planejamento. Eu desconstituo porque é uma simulação. Exatamente. Então, o planejamento tributário, do meu ponto de vista, ele não precisa, o abusivo, ele importa uma elisão. A elisão tem níveis, Tem uma elisão que a gente considera de acordo com o sistema jurídico, e tem uma elisão que é aquela interpretação da lei que não afronta a lei diretamente, mas que gera um desequilíbrio, gera, digamos assim, o propósito da própria lei não é atingido, ofende capacidade contributiva, e normalmente ele é realizado justamente numa estrutura, para resultar em menos recolhimento de tributos. Essa ideia não é uma ideia brasileira, é uma ideia internacional. A gente sofre pressão internacional, principalmente da OCDE, para se alinhar, e nós temos certas dificuldades, sim, porque o nosso sistema tributário ele é diferente, ele é muito constitucionalizado, muito calcado, eu acho que a posição do doutor Salvador é nesse sentido, ele é muito calcado no princípio da legalidade, e a gente vive essa contradição. Nós vivemos num sistema jurídico, e em regra, quando a gente não está tratando de planejamento abusivo ou elusivo, é isso mesmo, um sistema tributário calcado muito na Constituição, no princípio da legalidade, que se a gente for estudar um pouco de história do direito, a gente vê que é uma ideia que volta muito ao início do século XX, a ideia do positivismo, inclusive do positivismo jurídico. Então, o nosso direito tributário, por essência, ele está nessa linha, uma essência
de, digamos assim, previsibilidade, legalidade, e uma relação que não é só nossa, mas me parece que aqui é mais forte, de conflito, né? O contribuinte, ele quer, no mínimo, ter segurança em relação ao passado, se ele não tem em relação ao futuro, né? Com base, principalmente, no princípio da legalidade. Então, a gente vive essa contradição. A MP66, ela deveria ter trazido certos, né, princípios que iriam nos ajudar, né? Falta de proposta negocial, abuso de forma, nós não temos isso de modo genérico na legislação tributária, e nós temos o que o doutor Salvador mencionou, né, normas antielisivas específicas, que é a do IPI, que é a do preço de transferências, e que, de fato, nós não temos em PIS e COFINS, pelo menos não, né, em relação a essa situação. Então, a gente está realmente, né, num terreno pantanoso, com dificuldade. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos numa linha mais clássica, né, aplicar a legalidade, tudo que segue a lei está correto, ainda, né, que pareça contrário à capacidade contributiva, contrário ao objetivo da lei, contrário ao objetivo do sistema jurídico, calcando-nos na segurança jurídica, ou nós vamos seguir essa linha que, ainda que o 116 parágrafo único não esteja regulamentado, a gente acaba, e por vezes faz isso, aplicando aqueles princípios, né, principalmente proposta negocial e abuso de forma. Então, nós estamos nessa situação agora, né, nós enfrentamos isso com alguma frequência e realmente temos dificuldade. Então, a linha do doutor Salvador é mais uma linha de que, se não há uma norma antilesiva específica, não há evasão, então, né, eu não vou aqui fugir ao princípio da legalidade e aplicar um planejamento tributário abusivo. Do meu ponto de vista, eu só vou terminar, Salvador, e eu te devolvo a palavra, que até estou te imputando aqui conceitos que talvez não sejam a minha interpretação, né? Do meu ponto de vista, o que nós fazemos na prática é uma análise mais casuística. Então, se de fato nós enxergamos ali que a indústria vendeu por 100, né? Quando é para uma atacadista não vinculada, vendeu por 5 quando é para uma vinculada, nós fazemos essa comparação, não existe motivos, não existe uma estrutura contábil econômica que justifique, quando isso está absolutamente visível, mesmo sem existir uma norma antilesiva específica, nós tendemos a enxergar ali que há alguma coisa errada. Ah, mas seria evasão? Nem sempre, se eu não comprovo que houve, de fato, né, um descumprimento da lei, uma fraude. Eu não acho imprescindível a transferência dos recursos, porque nós estamos dentro de um grupo, então o fato de eu vender por 5 não significa que, né, realmente quem detém o capital não vai usufruir, pode não usufruir na industrial, mas usufruir na atacadista. Eu acho que não é imprescindível essa transferência, do meu ponto de vista, mas eu acho que tem que ser muito bem fundamentado, né? A gente tem que se calcar nos fatos e tem que ficar claro ali que há algo, né? Há uma estrutura ou há valores, há falta de proposta negocial muito visível, muito desequilibrado, que justifique, né, a revisão disso pela fiscalização. Mas é o meu ponto de vista e, ainda que eu tenha imputado a minha interpretação das suas palavras, eu entendo que o doutor Salvador é diferente, é mais conservador e é mais calcado no princípio da legalidade. Se eu não tenho norma antilesiva específica, como eu tenho no IPI, então não seria aplicável aqui. Mas eu lhe devolvo a palavra, até porque, né, estou aqui... Não era só isso, eu entendo que se houvesse prova e acusação de que o atacadista não tivesse substância ou que os preços foram mascarados, assim, há uma fraude, eu nem trataria... Quando eu leio planejamento tributário abusivo, o adjetivo abusivo junto, para mim, significa simulação. Então, para mim, porque é ilusivo. Para mim, porque assim, isso, é a corrente do professor Marco Aurélio, né? A sua. Mas eu entendo que se houvesse uma prova de simulação, sim, poderia desconsiderar esse negócio jurídico e aplicar sanções, inclusive multa qualificada e tal. E aí não seria nem chamado de planejamento, né? Seria evasão mesmo. Era só para... Exatamente. Então não haveria esse planejamento tributário abusivo. Então você entendeu bem a minha posição. Entendi. Eu acho que sim, né? Mas você tem todo o direito à réplica, porque eu estou pondo palavras na sua boca. Então, eu acho que é um pouco isso. O doutor Salvador, ele fica muito conforme o direito positivo, né? E olhando se há ilicitude,
e eu entendo que pode, até usando as palavras do Heleno, né, o Heleno que trouxe essa palavra, o Heleno Torres que trouxe a palavra ilusão, porque ilusão é muito amplo, ilusão é quando eu mudo minha declaração de imposto de renda porque o sistema está indicando que eu posso mudar para pagar menos. O próprio sistema de imposto de renda da pessoa física faz isso, e é lesivo. Lesivo significa uma atitude para pagar menos tributo. Agora, dizer que isso, né, é um planejamento tributário abusivo está muito longe, até porque é um indicativo do próprio sistema. Então, tem muitas variações nessa elisão. E aí, o Heleno Torres que trouxe essa classificação. Quando é aceitável, né, segundo o sistema, segundo outras normas, eu seria algo meramente elisivo, né, como, por exemplo, os extremos é mais fácil, né, como, por exemplo, quando eu estou fazendo minha declaração do imposto de renda, o sistema diz para eu mudar o tipo de declaração para economizar, me dá essa opção. Né? Eu posso dizer, não, eu não vou fazer planejamento elisivo, eu vou pagar mais, né? Mas se eu fizer, eu não vou estar sujeito, né, a um questionamento. Ao passo que eu tenho situações extremas, né, em nível internacional está sendo muito discutido, nós tivemos na Europa a questão, né, do planejamento tributário das empresas de tecnologia, que deu lançamentos estratosféricos. Então, há uma tendência, há uma preocupação que não é nacional, e a gente acaba até sofrendo pressão para mudar, né? Então, a MP66 veio de uma pressão internacional, aquela outra medida provisória que também, assim, quem olha para o direito interno não entendeu o que aconteceu, só a medida provisória mandando comunicar o planejamento tributário abusivo. Assim, a repercussão disso na sociedade brasileira foi terrível, mas nós estávamos simplesmente cumprindo uma das ações indicadas pela OCDE, que é justamente exigir essa transparência, mas aqui dentro ficou muito estranho, tanto que a medida provisória acabou frustrada. Então, a gente vive esse dilema, vive essa dificuldade, a falta da MP66, no meu ponto de vista, apesar de ter vindo de uma pressão social muito grande, ela não traz vantagens para o contribuinte, nem para o fisco, deixa todo mundo no escuro, que eu acho que é a situação que a gente está hoje, e a análise acaba sendo bastante casuística. A gente tem que olhar a situação, olhar a construção do auto. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu vou escutar aqui, mas a minha tendência até é pedir uma vista, porque eu acho importante olhar, né? Eu gostaria também de verificar como foi montado o auto de infração, as provas, que eu acho que isso, e acho que aí o doutor Salvador e eu, a gente concorda, né? Isso é imprescindível para a nossa conclusão. Mas eram essas as minhas observações. Eu queria pontuar algumas coisas. A doutora Lisiane se referiu a normas internacionais e a falta de positivação de normas antilisivas. Eu tenho uma leitura um pouco diferente. As normas, por exemplo, as normas de preço de transferência, que, doutor Salvador, deixa eu fazer só um parênteses, preço de transferência não vale para operações nacionais. Então, eu acho que não é um bom exemplo colocá-las. Quando a gente fala de norma antilisiva em transações dentro do país, a gente, e se referindo à legislação do imposto de renda, a gente tem que ir para o artigo da distribuição disfarçada de lucros, tá? E não pegar a regra de preço de transferência, que é para importações e exportações. Tá? Mas, tudo bem, é que eu não disse isso, mas tudo bem. Eu só fiz um exemplo de preço de transferência no imposto de renda para regular o preço de mercado. Por exemplo, a legislação de preço de transferência brasileira fixa margens de lucro, e a legislação mais criticada do mundo, porque você vai dos Estados Unidos, não tem fixação de margem. Então, a positivação que foi feita no Brasil é altamente criticada nos Estados Unidos. Há estudos independentes para chegar à margem de lucro que é praticada em cada um dos ramos de atividade. Então, eu acho que positivar isso é impossível. Você chega na Europa, por exemplo, eles têm as operações híbridas. Você faz uma transferência de recursos de um país para o outro, você chama de dividendo. Quando chega no outro país, o contribuinte elege como juros, o contribuinte que recebe no outro país elege como dividendo. E isso é uma iniciativa do contribuinte que não está positivado. Olha, no caso de você receber esse recurso, você tem que chamar de juro. Você não pode chamar de dividendo, não. Também não é. Então, eu acho
Eu acho que a MP66, que eu acompanhei desde o nascimento, né, tentou, e ela era super imperfeita, não me lembro de nenhum tributarista brasileiro defender aquela tentativa de regulamentação do 116. Então, eu acho que a regulamentação do 116 é necessária, mas não vai resolver. Não vai resolver isso. Ela vai adequar um pouco ao nosso sistema. Eu acho que também o nosso sistema é diferente, né, Marcelo? Sem lei, sem não aplica. Deixa eu só terminar. A gente tem esse tipo de análise, ela requer elementos do mercado, ela requer prova, né? Então, por exemplo, nós tivemos vários processos aqui nessa sala, né? E eu desde o início estou sempre votando contra, e eu já relatei um também. Às vezes a gente vê a fiscalização se remeter ao VTM, só que no final das contas ela tributa o preço de venda do distribuidor. Ela não usa a regra do VTM, porque no fundo, ela está insatisfeita, tá, com a estrutura de negócios que a empresa montou. E para você dizer que essa estrutura de negócios ela não é verdadeira, a gente tem no Código Civil a previsão de simulação. Então você tem que chegar e dizer de que forma foi dissimulado para chegar à verdade. O que foi dissimulado? Então e aí isso é uma coisa difícil de fazer. Você trazer provas que mostrem a verdade, porque o ônus probatório ali é da fiscalização, né? A fiscalização é que tem que provar que aquilo ali não é verdadeiro. E esse é sempre o problema desse tipo de processo, é a prova. Né? Eu acompanho, eu vou acompanhar o voto do Dr. Salvador, mas que vai passar por mim até chegar à vista. Eu acho que as teorias do Dr. Marco Aurélio Greco sobre abuso de forma, abuso de direitos, são fundadas, né, praticamente exclusivamente na simulação, na interpretação, na leitura que ele tem. Eu conheço essa obra dele, muito boa, um livro de planejamento tributário que ele tem, uma obra excelente do Dr. Marco Aurélio Greco, e já o assisti mais de uma vez falando sobre isso. É a questão da verdade, a gente chegar à verdade e chegar ao seguinte: o que é praticado no mercado? Isso não vai estar escrito jamais. A gente jamais vai conseguir, e vai ter que ser casuística mesmo. Não tem jeito. É como essa briga, né? Vocês que são juristas, eu sou apenas um contador, essa questão do common law e do civil law. Por que os países mais desenvolvidos eles adotam o common law? Por quê? Porque as decisões elas vão evoluindo de acordo com a atividade empresarial, e é isso que tem que acontecer. Pegar uma atividade empresarial como essa que o Salvador pegou aqui, a fiscalização, e analisar o mercado e descobrir a verdade. E se descobrir a verdade, tem que autuar mesmo. Tem que autuar. Se descobrir que aquilo não é verdadeiro, que as empresas não têm substância econômica, tem que autuar mesmo. Pode ser até que esse caso aqui seja um caso que não haja substância econômica, até que a doutora Lisiane, eu acho muito interessante que a doutora Lisiane faça uma vista, porque é um tipo de processo de altíssima complexidade mesmo, entendeu? Para a gente ver se há elementos nos autos que realmente provam que a verdade era outra. Mas o nosso problema em processos dessa natureza é prova, não é falta de positivação de regras. É prova, porque a gente tem um dispositivo legal que fala de simulação, que pode amparar todos esses tipos de autuação, e o que falta é prova. E uma outra coisa é até capitular, não sei se esse aqui está capitulado nos artigos de simulação, que geralmente não estão. Então, a legislação do IPI é muito antiga, o 4.502 é de 64, se não me engano, 62 ou 64, é muito antiga, ela realmente é muito antiga. A gente fica aqui discutindo o conceito de praça, disso, é uma legislação muito antiga que precisa ser atualizada, tanto é que em 2014 ela foi alterada para o setor de cosméticos para acabar com esse tipo de estrutura. Mas não dá para acabar com esse tipo de estrutura sem mudar a legislação. Isso não dá. Isso aqui tem que positivar, realmente. Aí o que eles chegaram? Disseram, olha, agora as distribuidoras de cosmético, né, as distribuidoras vão ser equiparadas à industrial também. Então, beleza.
Acabou com a história. Agora, enquanto elas não forem equiparadas em industrial, para você dizer que ela não existe, tem que apresentar a prova. Exatamente. Esse é o ponto. Enquanto elas não vigia essa nova legislação, você tem que apresentar a prova. Então, eu acho que o nosso maior problema, eu acho que o 116 tem que ser regulamentado, tem que trazer uma norma clara, mas a análise vai ser sempre casuística, porque é impossível você conseguir abranger todos os casos. No caso de indústria farmacêutica, apliquemos isso. No caso, é impossível. A gente vai precisar, os nossos juristas vão precisar continuar, os operadores do direito, como vocês gostam de dizer, vão continuar fazendo exercícios de raciocínio muito profundos para concluir a respeito disso. E, mais uma vez, acho muito prudente que esse processo saia em vista para que todos possam olhar e ver realmente, perscrutar, para ver se realmente há substância jurídica ou não foram trazidas provas de que haja, de fato, substância econômica, não é jurídica não, substância econômica para os negócios efetuados. E eu quero agradecer, o voto está muito bom e gostei muito, doutora Lisiane, das suas observações, foram muito instrutivas para nós também. Muito obrigado. Devolvo a palavra. Obrigada, doutor Marcelo. Nós temos posições um pouco diferentes em relação conceitual, né, mas as conclusões são muito parecidas, no sentido de que tem que ser analisada a situação e que são as provas de forma casuística. Mas vamos ouvir a doutora Semira. Obrigada. Eu acho que no tributário, no direito público, nós necessariamente temos os olhos apenas na legalidade, apenas e mais nada. E partindo do topo da pirâmide, a Constituição Federal, ela como a presidente colocou, ela é a maior parte dos nossos princípios da nossa matéria tributária na Constituição. E a Constituição tem um capítulo inteiro de liberdade econômica. Então, a regra é que os contribuintes podem se organizar da forma que for melhor para os negócios. E eu acho que a questão da desconsideração desses negócios ou o afastamento do conceito de planejamento, na verdade, isso tudo passa por duas questões que estão positivadas, que foi como o Salvador colocou, a questão da fraude e simulação. Então, a simulação está positivada. Ela é, então, o caminho para se verificar se aquela operação realmente é lícita ou ilícita. A gente trabalha só com esses dois conceitos. Eu não acho que a gente possa ter uma evasão e um planejamento ilícito porque não tem substância econômica. Eu acho que não tem essa possibilidade de compatibilização. Ou o contribuinte está dentro da legalidade, o que é garantido a ele pela lei, de organizar os seus negócios, ou ele praticou um ato simulado, que a grosso modo tudo cai no conceito de fraude e dolo. E a gente tem elementos para chegar à conclusão de que planejamento ele só não existe quando nós estivermos diante de fraude e simulação. Por quê? Porque o 149 do CTN fala em revisão do lançamento em virtude de fraude e simulação e dolo. Então, tem a previsão do 149, que já é um fundamento para se aplicar a fraude ou dolo nas questões que são investigadas. A legislação do antigo imposto a Lei 4.502, do antigo imposto sobre consumo, na parte de fiscalização da Receita Federal, está lá definido o que é fraude, o que é sonegação, o que é conluio. Então, a gente tem já uma substância dentro da própria legislação tributária, porque embora o imposto de consumo ele não exista mais, essa legislação de fiscalização da Receita, ela subsiste, e ela aparece muito nos termos de verificação fiscal. Então, aí um outro caminho, além do 149, além do próprio 173, que desloca a competência desloca o prazo de decadência na existência de fraude ou simulação. Então, nós temos 149, nós temos o 173, temos a Lei 4.502 e a lei própria dos crimes fiscais, porque no momento em que a lei trouxe o parágrafo único ao 116, ele colocou lá que existe para
que deveria existir, que seria regulamentado por essa lei ordinária, o procedimento para apontar a desconsideração vista pela fiscalização, que foi a tentativa de simular a ocorrência do fato gerador ou os elementos constitutivos da obrigação tributária. Essa redação desse parágrafo único ela é idêntica à descrição dos crimes da Lei 8.137. Ela é idêntica. Então, o que eu entendo é que o arsenal para você imputar fraude ao contribuinte está posto na legislação. Por isso que eu acho que não há possibilidade de a gente importar teoria nenhuma. Né? Porque se vier uma teoria como a do propósito negocial, ela teria que vir positivada para nós. E, a grosso modo, a questão do propósito negocial, para a gente já temos como desconsiderar com base em fraude e simulação. Né? O fato da substância econômica é um elemento que pode ser levado em consideração, mas não é o único. Né? Porque a fraude e o dolo são maiores do que isso. Só que isso isoladamente, a questão o proveito econômico dele foi muito grande com essa operação, ele deveria pagar mais imposto, ou esse negócio ele não dava lucro nenhum para ele, por que ele fez desse jeito? São indícios apenas, entende? São indícios. Ou a gente tem a fraude, que está definida para mim na Lei 4.502, ou a gente tem a simulação, que ambas as duas possibilidades estão completamente vinculadas à produção de prova pela fiscalização, como o Marcelo colocou. Mas o que eu estou querendo dizer é que a gente tem já as ferramentas na lei, na minha concepção. E, a grosso modo, foi a conclusão que o Salvador também chegou. Né? Então, tudo está na lei. Se não houver fraude em simulação, ele pode relacionar, ele pode organizar os seus negócios da maneira que ele achar mais plausível com os objetivos que ele tem, e o lucro, ele é garantido, o lucro é autorizado e incentivado pela Constituição. Então, acho que a gente tem o arsenal todinho em mãos, né? Não vejo nenhuma subjetividade nessa questão. Né? A gente tem os conceitos e a gente tem que ter a prova da fiscalização. Eu acho que as teses de planejamento tributário, elas são muito inteligentes, mas eu vejo que existe positivada a solução. E a gente não tem margem para subjetividade, na minha opinião, aqui. Né? Não só aqui no planejamento, mas na matéria tributária inteira, no direito público inteiro. A legalidade é o princípio que rege. Então, acho que a gente tem o arsenal, entende? Então, eu não consigo ficar olhando muito para essas teorias que vêm de abuso de forma, abuso de direito, propósito negocial. Eu não consigo ficar olhando para isso, porque não é desmerecendo quem pensa ou escreve sobre isso, não se trata disso. É que, para mim, está tudo já na legislação, tudo. Por isso que eu acho que os planejamentos tributários podem ocorrer e podem ser desqualificados com base em dolo e simulação, ainda que não se tenha a tal da lei ordinária prevista no 116. Né? Bom, enfim, obrigada pela palavra. Ponto importante esse da semina, Marcelo, porque o 116 parágrafo único, ele não é norma, ele ganhou esse nome de norma anti-elisiva, mas na verdade ele é de norma de simulação, né? Porque está lá dito os atos praticados para dissimular. Muito grande, Salvador, muita divergência então, nesse sentido. Eu acho que, só para concluir, concordo com o que a Semínimas e o Marcelo falaram, e isso eu tentei exprimir no meu voto. Claro que não dá para... O voto já ficou grande, né? Mas se fosse falar mais, ia ficar maior ainda. Mas o que eu quis dizer lá no começo é que eu não posso entender que o planejamento tributário abusivo é aquele que está tudo bem, está legal, mas ele ofende o objetivo da lei, ou ele revela uma capacidade contributiva que não está sendo alcançada, porque, como a Semínimas falou, capacidade contributiva é a causa da tributação, mas tem que ter uma lei regendo a tributação. Então, não posso falar em nome da solidariedade ou da capacidade contributiva, eu vou desconsiderar o seu negócio, que está com substância econômica, eu assumi no termo de verificação fiscal que ele existe, que é verdadeiro, identifiquei SPED, identifiquei contabilidade, mas eu vou desconsiderar porque eu acho que tem muita capacidade contributiva aqui que nós vamos tributar, eu acho que isso não dá.
essa desconsideração. Então, foi isso que eu tentei colocar resumidamente no voto, quando eu estava explicando o que eu entendia como planejamento tributário abusivo, e a questão do preço de transferência, eu não estou querendo dizer que ele é aplicado para o mercado interno, muito pelo contrário, estou dizendo que é uma norma antilisível aplicada para neutralizar preços entre partes relacionadas para trazer para o preço de mercado, que não existe para o ITI no VTM. Né? Poderia ter isso para o PiscoFins, porque não estamos alegando aqui. Temos toda uma estrutura de ilícito, como disse a Semiramis, eu posso desconstituir porque tem fraude, porque tem simulação, tem artigo 149, o fisco tem o arsenal para isso, quando ele encontra o ilícito, mas e quando a operação é lícita? O que o fisco pode fazer? Ora, se a operação é lícita, o que o fisco pode fazer para ajustar a preço de mercado? Tem que ter uma norma antilisiva como tem para o VTM, senão ele não consegue fazer. Ele não pode falar assim, não é um ilícito, mas eu vou desconsiderar porque tem muita capacidade contributiva. A meu ver, isso não seria possível. É o que nós conversamos no início, nessa Salvador. Sua visão é que é evasão, fraude, que é um pouco a da Semiramis, e a norma antilisiva ela tem que ser específica e positivada. Então, é uma diferença conceitual. Mas é interessante e vamos conversar mais sobre isso, porque realmente a gente está aí um pouco sem norte e é uma área bem difícil, né, que a análise do caso eu acho que nos ajuda bastante. Sem dúvida, se encontrarmos fundamentos para, né, fraude e simulação, a decisão fica aí, sim, muito mais fácil. Se não encontrarmos, aí a questão fica mais delicada mesmo. Podemos ir à votação? Só queria colocar outro problema que nós temos que refletir também, é que a questão é que a simulação ela pode ser também relativa apenas, né? Absoluta ou relativa. Então, quando é relativa, aí talvez os efeitos ainda sejam diferentes de simplesmente você desqualificar tudo, aplicar multa qualificada, fazer representação para fins penais. Então, e simulação a gente trabalha o conceito, está posto no CTM, né? E quando é uma simulação relativa? A simulação relativa... Aqui, tá? Não é o caso aqui. Uhum. Estou colocando porque como a gente vai poder refletir de novo sobre essa questão, tem também o problema da simulação relativa. Que a simulação relativa é a simulação, né? Que você tem o fato verdadeiro, aí você cria uma situação mentirosa, que é a simulada, para esconder o fato verdadeiro. Então, o Código Civil fala assim, se você desconsiderar o ato falso e o ato verdadeiro que aparece é válido na sua forma ou na sua essência, ele prevalece. Isso é um ato dissimulado, porque eu pratiquei um ato para dissimular e esconder o ato verdadeiro, que é o que está no parágrafo único. Para dissimular. É interessante essa lembrança também do dissimular. Você simula para dissimular. Você simula alguma coisa para dissimular a verdade. Essa visão do 116, na verdade, a redação dele, que é de 2001, ela é muito infeliz, né? Quem propôs a redação mesmo diz que essa dissimulação foi inspirada no Código Francês e não é a simulação, né? E a gente está aqui interpretando que é que tem o conceito de dissimulação. Então, essa redação não ajudou. A interpretação que a gente tinha na medida provisória era no sentido do elusivo, mas não temos mais, né? Então, realmente, a gente está né, num terreno bastante delicado, sem dúvida. Sem nenhuma outra positivação, o 116, parágrafo único, ele cai na 4.502 e na 8.137. Por quê? Porque a dissimulação que ele manda verificar é para esconder, mudar ou modificar o fato jurídico tributário. Isso por si só é a fraude. E está lá no 71, 72, 73 e está na 8.137. Porque o que ele coloca aqui de simulação é justamente ocultar o fato gerador ou modificar as naturezas da obrigação tributária. Então, assim, qual que é a novidade desse conceito? Se está literal na 8.137... Mas isso mesmo nem precisa, né? Ele é inútil, então. Essa é uma discussão também. Se o 116 diz isso, ele é inútil. Porque dissimulação, simulação, fraude... Eu não preciso do 116. Então, o que eu penso, por isso que eu citei 149, 173, 4.502, essa é uma linha. 137. E a outra linha é que ele não é inútil, que a interpretação é outra, e que ele veio aqui inserir justamente uma regra contra o planejamento tributário elusivo. Então, são duas posições
diversas, né? Sem dúvida. Que o legislador não ia introduzir por uma lei complementar um artigo não, um parágrafo inútil, mas nessa interpretação é inútil. Mas vamos adiante, a gente vai conversar mais sobre isso. Podemos iniciar a votação? Doutor Marco Antônio? Eu entendo que a turma precisa refletir um pouco mais sobre esse caso, por isso eu vou pedir vista do processo, porque eu também preciso analisar esse processo com um pouco mais de profundidade. Olhar, né? Então, tá ótimo. Obrigada, doutor Marco Antônio. Então, esse item que é 194, né? Olha aqui, é 194, vai sair em vista para o doutor Marco Antônio, e é preciso consignar a posição do relator, que é por dar provimento do recurso voluntário. Obrigado pelos debates. Obrigada. Muito bom seu voto. Nós estamos aqui para discordar, né? Para concordar, mas também para pensar juntos e discordar faz parte. Pelo meu controle, agora 203, é isso? 203. Eu queria apenas pedir um tempinho aí de 5 minutos, tá? Presidente, se fosse possível, a gente dá uma Eu pausa. acho que o intervalo cai bem agora, se todo mundo concordar, até para a segurança das nossas gravações. Intervalozinho de 5, no máximo 10 minutos. Ok. Tá bom, gente. Recording has stopped.